Agora observe, queridos, que dentro dessas 42 gerações, houve homens usados por Deus. Houve homens que tiveram intimidade com Deus. Houve homens que foram uma bênção. Mas nenhum desses homens conseguiu vencer a morte. Na genealogia de Jesus Cristo, desde Abraão, todos perderam para a morte. Agora o Jesus que você serve venceu a morte. Abraão, irmãos, foi o pai da fé. Volte a sua atenção e veja isso. Verifique comigo. Mas a sua fé não o livrou da morte. Abraão morreu e perdeu para a morte. Abraão gerou Isaque, o filho da promessa. Isaque também morreu e não venceu a morte. Isaque gerou Jacó, enganador. Jacó enganou seu irmão. Jacó enganou muitas vezes, mas não enganou a morte. Morreu e perdeu para ela. Jacó gerou Judá. Quando Jacó, que estava abençoando seus filhos, Jacó disse: Judá, tu és um leãozinho, e a presa não subsistirá. Havia uma força em Judá, mas Judá morreu, irmãos, e não venceu a morte. Judá gerou a Pérez. Pérez morreu e não venceu a morte. Pérez gerou Esrom. Esrom também morreu e não venceu a morte. Esrom gerou Arão, sacerdote de Deus, mas esse sacerdote morreu e não venceu a morte. Arão gerou Aminadab. Aminadab morreu e não venceu a morte. Aminadab gerou Naasson. Naasson morreu e não venceu a morte. Naasson gerou Salmão. Salmão morreu e não venceu a morte. Salmão gerou Boaz. Lembram de Boaz, o remidor de Ruth? Boaz também morreu e não venceu a morte. Boaz gerou Obed. Obed morreu e não venceu a morte. Obed gerou Jessé. Jessé morreu e não venceu a morte. Jessé gerou Davi. Davi venceu o gigante. Davi venceu os filisteus. Davi venceu o seu próprio eu, reconhecendo o seu estado de pecado. Mas Davi morreu e não venceu a morte. Davi gerou Salomão, homem sábio. A sua sabedoria lhe trouxe muitos benefícios, mas a sua sabedoria não o livrou da morte. Salomão morreu e não venceu a morte. Salomão gerou Roboão. Roboão morreu e não venceu a morte. Roboão gerou Abias. Abias morreu e não venceu a morte. Abias gerou Asa. Asa morreu e não venceu a morte. Asa gerou Josafá. Josafá morreu e não venceu a morte. Josafá gerou Jorão. Jorão morreu e não venceu a morte. Jorão gerou Uzias. Uzias morreu e não venceu a morte. Uzias gerou Jotão. Jotão morreu e não venceu a morte. Jotão gerou Acais. Acais morreu e não venceu a morte. Acais gerou Ezequias. Ezequias morreu e não venceu a morte. Ezequias gerou Manassés. Manassés perdeu para a morte. Manassés gerou Amon. Amon morreu e não venceu a morte. Amon gerou Josias. Josias morreu e não venceu para a morte. Josias gerou Jeconias, que foi a época da deportação para a Babilônia. Jeconias morreu e não venceu a morte. Jeconias gerou Salatiel. Salatiel morreu e não venceu a morte. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel morreu e não venceu a morte. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde morreu e não venceu a morte. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim morreu e não venceu a morte. Eliaquim gerou Azor. Azor morreu e não venceu a morte. Azor gerou Zadok. Zadok morreu e não venceu a morte. Zadok gerou Aquim. Aquim morreu e não venceu a morte. Aquim gerou Eliúde. Eliúde morreu e não venceu a morte. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar morreu e não venceu para a morte. Eleazar gerou Matã. Matã morreu e não venceu a morte. Matã gerou Jacó. Jacó morreu e não venceu a morte. Jacó gerou José Carpinteiro. José Carpinteiro morreu e não venceu a morte. José Carpinteiro foi esposo de Maria. Tem muita gente, escute, tem muita gente que está adorando Maria, mas eu sinto muito dizer, Maria morreu e não venceu a morte. Maria, pelo Espírito Santo, gerou Jesus Cristo, conhecido como Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, Alfa, Ômega, aquele que cura, aquele que sara, aquele que batiza, aquele que liberta, profeta das nações, amado da nossa alma, redentor que vive, por fim se levantará sobre a terra. Emanuel, Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, rocha ferida, sacerdote por excelência, tecido vermelho na janela de Raabe, remidor das nossas iniquidades, autor da nossa árvore genealógica, escritor da sua história.
história, esperança de um povo a ser destruído, escolhedor que te escolheu antes que te formasse no ventre. Oh, aleluia, o nome dele é Jesus. Jesus, ele também morreu, mas há uma diferença: ao terceiro dia ele ressuscitou. Adore o Jesus que está vivo, adore o Jesus que está vivo, adore Deus está visitando o seu povo nesta noite. Jesus está vivo, te dá vida agora, receba a vida.